Bem, e nesse vídeo a gente vai começar o estudo semanal da semana do dia 23. Aqui no gráfico vai aparecer 24, devido ao fuso horário, porém referente ao dia 23, certo? Então a gente vai achar onde começou no USDJPY, a primeira paridade a ser analisada, e foi exatamente nessa vela vermelha, quase um doji. E como foi o estudo? A gente marcou nesse fundo aqui, exatamente na primeira vela, e como ficaria muito curto as quatro primeiras velas, né? Seria impossível de operar assim. A gente marcou no que foi o primeiro topo antes de um pullback, né? E aí ficou essa expansão. A gente fez do canal de abertura o primeiro ciclo, quando houve o primeiro rompimento, né? E o primeiro rompimento aconteceu bem aqui, ó, nessa vela, onde foi criado o C1. Ele rompeu com a sombra, voltou e logo após houve essa vela verde, essa vela elefante, que rompeu a C1. E aí a gente construiu a C2. Após a C2, né, ser construída, com o rompimento houve a operação de compra, buscando até o 100 do segundo. Só que como era muito curta essa operação, o interessante seria o que? Expandir o alvo para os 50 do terceiro. E quando houve o rompimento, ele foi quase lá nos 50 do terceiro, com o rompimento dessa vela verde, e logo após ele, no dia 25, 26, ele quase reverteu, né? Só que no dia 27, ele conseguiu chegar lá, no alvo, que era o 50 do terceiro. Demorou a operação, foi uma operação longa, né? Entrou lá no dia 23 e saiu no dia 26 no nosso calendário. Ou seja, 3 dias aí com operação aberta, mas deu take, foi até o 50 do terceiro. Depois ele reverteu, né? Reverteu aqui e começou a semana que estamos. Esse no USD-JPY. No euro USD, a semana foi da seguinte forma. Ela começou a sua primeira vela bem aqui, quase um doji, né? Uma vela vermelha. E aí houve a marcação do canal nela, no seu fundo, né? E depois nesse topo aqui, criando assim o canal de abertura. Logo após teve a marcação, né? Teve o rompimento do canal de abertura e aí a gente construiu o primeiro ciclo. O primeiro ciclo foi bem aqui. Houve o rompimento do primeiro ciclo e assim apareceu uma operação de compra, buscando até onde? Até os 100, 100 do segundo ou 50 do terceiro. O fato é que ele quase chegou no 100 do segundo, mas se deixasse
para o santo, como de costume aqui, pegaria facilmente. Logo após, logo após chegar no 100 do segundo, houve a reversão do mercado com essa vela elefante e ele foi até o 50 do terceiro. Logo após isso, ele andou, andou e chegou no final da semana no, vamos ver aqui, sendo o terceiro, né? E se a gente colocar a expansão do 100 do terceiro, que é equivalente ao 50 do quarto, ele não chegou aos 50 do quarto. Aqui seria metade da expansão que precisaria para chegar no 50 do quarto aqui. Então a gente considera que ele foi nessa semana até o 100 do terceiro ciclo, após ele chegar no 100 do segundo e reverter a mão. No Euro USD, no GBP USD, a semana ela abriu nessa vela aqui, primeira vela, uma vela vermelha também, e houve a marcação das quatro primeiras velas, nesse caso aqui, foi legal marcar as quatro primeiras, criando assim o canal de abertura. Quando houve o rompimento, a gente expandiu o canal de abertura para cima e criou o primeiro ciclo C1 com essa vela verde aqui. Houve o rompimento da C1 para cima também e foi criado o segundo ciclo, onde quem buscou até o 100 do segundo foi uma operação perfeita. Já quem buscou os 50 do terceiro também pegou uma linda operação. Logo após os 50 do terceiro, ele quase quis reverter no mercado, porém fechou a semana na máxima do 50 do terceiro. O GBP-USD e agora o XAU-USD na semana do dia 23, né, o gráfico aqui considerando o fuso horário, dia 24, ele abriu nessa linda vela verde. E aí a marcação se deu nela, né? Tudo para dar certo. Uma vela verde dessa, se for muito grande a gente reparte. Se não for próximo de 1000 pontos, a gente usa ela como canal de abertura. E assim foi feito. A gente tinha 600 e alguma coisa, 660, aqui ó, nem isso, 582, ou seja, um canal padrão. E quando houve o rompimento deste canal, a gente construiu o primeiro ciclo, né? Porém, ele não continuou nem na metade do canal de expansão para a gente considerar que houve o 100% do primeiro. Sendo assim, eu não considerei esse primeiro ciclo aqui para cima e sim aqui para baixo. Por quê? Porque apesar do corpo de vela ser pequeno igual foi aqui em cima, essa sombra
me deu a possibilidade de considerar que ele alcançou o 100% do primeiro. Por quê? Porque ele chegou pelo menos a 80% do que precisaria para completar o 100 do primeiro. E aí eu considerei que o primeiro ciclo foi construído aqui, e quando houve o rompimento aqui para cima, a gente construiu o segundo ciclo, o C2. Ele não chegou lá no 100%, passou aqui, os 50 foi ao que a gente acredita 75 ou 80%, certo? E aí, o que acontece? Quem entra no chão buscando o 100 do segundo, mesmo deixando para o santo, seria algo em torno daqui, não mais que isso, eu particularmente, não ia pegar o take. Ou seja, ele ia retornar e ia pegar o stop. Eu busco até os 50 do terceiro no chão, dependendo da semana até mais. E ele não foi nem no 100 do segundo, ou seja, tomamos o primeiro stop e aí a regra diz o quê? Reversão de mão. Como ele chegou até 80 e mesmo assim não pegaria, eu considero que foi construído o 100 do segundo, foi construído o C2, então aqui para baixo eu construo o quê? O 50 do C3 para pegar o quê? Para pegar o meu take, né? Recuperando o stop e lucrando um pouco quando possível. Ele foi quase no 100. Quem deixa para o santo, uma proporção aí razoável, sem forçar a barra, possivelmente teria pegado, né? Eu deixaria um pouquinho menos aqui, porque eu já tomei o stop, então acredito que na reversão ele vai pegar uma tendência de queda e vai embora. Então eu só quero a minha fatia do bolo, deixaria o pro santo aqui um pouquinho menor, acreditando que ele ia romper e ia embora, e não pegou o meu take, mas quem colocou aqui pegou. E aí não pegou o take, e aí andou e rompeu o preço de abertura novamente, o que seria o canal, né? E aí seria o segundo stop. Após o segundo stop não opera mais. Após esse segundo stop, ele foi lá no que seria o princípio 100 do segundo, que ele não foi a primeira vez. E não só isso, considerando que a gente tem aqui o 100 do segundo, quando a gente expande isso para cima, sendo que aqui foi só os 50 do terceiro, né? Ou em alguns casos nem isso, a gente tem aqui, ó, o 100 do terceiro aqui para cima. E o 100 do terceiro é a mesma coisa de pegar todas as expansões anteriores e projetar para cima, que a gente vai ter os 100 do quarto, ou pegando só o 100 do terceiro, a gente tem o 50 do quarto. E por que que eu estou falando isso? Porque logo após de dois stops que deu para mim, ele andou e foi até os 50 do quarto. Só que tomou dois stops e eu paro, né? E aí ele andou até um pouquinho mais, mas não foi. Aqui deu 50 do quarto. Ele andou um pouquinho mais e fechou a semana praticamente nos 50 do quarto. E aí o que acontece? Semana ruim, semana de dois stops seguidos, mas é raro. Então a gente, levando uma semana pela outra, a gente acaba lucrando.
E a semana do dia 23 foi essa, né? Teve, teve boas operações e a semana rara de dois stops seguidos aconteceu no Shell. Beleza? Bons estudos e forte abraço.